Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Estou aqui hoje para fazer a interpretação do mapa da Kamala Harris, que é uma política influente nos Estados Unidos. O pessoal estava considerando ela como uma forte candidata pelo fato dela ser mulher e também pela representatividade, né? Os símbolos que ela representariam como uma possível primeira mulher presidente negra norte-americana. E como ela é uma personalidade muito influente, eu resolvi hoje fazer a interpretação. Então me acompanhe até o final e vamos conhecer um pouquinho mais sobre ela. Então, a Kamala Harris, ela tem o ascendente em Gêmeos, tá? E ela tem uma coisa muito auspiciosa, pois o ascendente dela faz conjunção com o nó do norte dela. Embora esteja retrógrado, tá? Mas fazem uma conjunção praticamente exata, assim, quase exata, no mesmo grau, mas não no mesmo minuto. E aí, na casa 1, segue-se, né? Casa 2, a cúspide tá em Câncer. A casa 3, ela vai ter Marte em Leão, olha só. Marte na casa 3 em Leão. Elas têm uma forma assim imponente de se comunicar. Ela tem um guerreiro forte, né? Ela, casa 3, a casa de Leão, que é regida por Gêmeos, na verdade, regida por Mercúrio, pequenas viagens. Então ela tem esse Marte ali em Leão, que fica muito bem, tá? O guerreiro espiritual dela tá ok. Embora faça uma quadratura com o Júpiter dela, que está retrógrado em Touro, na, na casa na casa 11. Então, ela teve que aprender a se comunicar, assim, desde a infância. Ela passou por lições que ela, embates, discussões na escola, na primeira infância dela, na primeira vivência com os pais, que ela foi aprendendo a controlar esses impulsos, assim, explosivos que o Marte traz, né? E aí a gente tem fundo do céu dela. Ela tá em Virgem, casa 4. Ela tem 3 planetas, olha só. Ela tem um inconsciente virginiano, tá? O inconsciente dela vibra nessa energia virginiana. E tem 3 planetas lá que tornam ela uma mente, assim, poderosa. A casa 4 a gente sabe que é a nossa casa, é a casa da nossa família, mas também a origem familiar materna e também a casa que a gente constrói. Nessa casa ela tem Vênus, Plutão e Urano fazendo um trígono, né? Todos no signo de Virgem. Apesar de que o feminino dela, que é o Vênus, né? Por estar numa casa de Câncer, ok, é uma coisa auspiciosa, mas uma Vênus virginiana é uma Vênus, assim, muito focada mais para os estudos, sabe? É um feminino um pouco insegura, talvez não tão feminino. E fechado também. Ela tende a se fechar. Ela não é muito, assim, nos relacionamentos, ela não é muito de se atirar, se jogar logo. É uma Vênus tanto pelo signo de Virgem quanto pelo signo de Marte nos relacionamentos dela, e eu tô falando isso pares românticos, né? Ela é uma pessoa que ela demora para se integrar, demora a confiar, e ela foca mais nos assuntos que mais importam para ela, que é o quê? Família, estabilidade, estudos, trabalho, essas coisas. Que são também estudos, são temas também de Virgem, estudos e trabalho. Então a gente vê, o sol dela tá em Libra, na casa 5, tá exaltado por casa 5 é a casa de Leão, Sol rege Leão, o Sol dela tá na casa 5.
o que significa que ela tem a tendência a ter filhos homens. Ela tem também uma criatividade muito grande, esse sol forte, né? Domiciliado por casa. Apesar de que em Libra o sol ele tá em queda, né? Mas ele tá fortalecido pela casa. Então ela tem criatividade para os projetos dela e sempre com a elegância libriana, né? Sempre ela busca ser uma pessoa que se porta com gentileza, ela preza por uma educação, assim, um trato fino, sabe? Com as pessoas, com os relacionamentos dela. E possivelmente foi uma herança paterna. O pai dela teve essa influência nesse jeito dela ser, dela se portar no mundo, dela se relacionar, esse trato, sabe? Gentil, de tratos finos. Foi uma influência do pai. Ela tem na casa 6 Mercúrio em Escorpião. O Mercúrio dela tá domiciliado por casa, porque afinal Mercúrio é de Virgem, casa 6 é a casa de Virgem, então nesse ponto ele tá forte. E só que ela se comunica de uma forma assim escorpiana. Ela se comunica, ela tem uma grande percepção, ela pode ter uma grande persuasão também, uma capacidade de olhar assim dentro da alma da pessoa e se comunicar da melhor forma que vai trazer vantagens para ela. Os estudos dela também, ela é uma pessoa de planejamento estratégico, sabe? Porque como tá em Virgem, né? Ele tá domiciliado por casa, um Mercúrio em Virgem significa assim uma pessoa que ela faz esquemas, ela segue roteiros, métodos científicos, métodos já testados. Ela não é uma pessoa que divaga. Ela gosta de iniciar, início, meio e fim, né? Como ela faz uma síntese de tudo que ela estudou, que ela aprendeu e ela põe em prática, sabe? É um Mercúrio, assim, que quando ele tá estudando, ele gosta de seguir um método científico. Então, e ainda mais Escorpião, que se aprofunda, né? Então, para ela, os estudos e a rotina tem começo, meio e fim. Tudo muito planejado estrategicamente. Ela deve ser uma pessoa que gosta de fazer organogramas, tá? Sabe aquelas pessoas que planejam a semana? Ela deve ser esse tipo de pessoa. Quando ela se comunica, né, ela tem essa percepção do escorpião, essa profundeza do escorpião e uma persuasão de pôr em prática tudo que ela aprendeu, né, e colher os frutos disso. Tanto um planejamento estratégico na rotina, quanto nos estudos e na comunicação também, porque afinal o Mercúrio rege as comunicações, né? Na casa 6, ela ainda tem Netuno, que tá no grau 16, também Escorpião, né? O Netuno em Escorpião ela gosta de se aprofundar, assim, em temas espirituais, ela gosta de leituras voltadas para o misticismo, ela pode ser uma pessoa que devora livros, que gosta quando se trata de temas relacionados à espiritualidade, ela gosta de ir profundo. E temas, assim, não tão... uma espiritualidade, assim, não tão mainstream, sabe? Ela pode ser adepta de meditação, de mindfulness. Ela gosta de uma espiritualidade mais profunda e talvez ordens, sociedades secretas ou discretas, né? O termo mais utilizado hoje em dia é sociedades discretas. Gosta de devorar esse tipo de livros que traz esse conhecimento espiritualista, assim, mais aprofundado, sabe? Fala disso. E ela possivelmente é uma pessoa que sempre tem um livro que fala de espiritualidade na cabeceira dela. Ela gosta de ler essas coisas e tal.
E aí nós temos a Lilith dela também na casa 6, em Sagitário. A Lilith tá retrógrada. A Lilith é o quê? Essa Lilith aqui se trata do cálculo lunar, porque existe também a Lilith, que é a asteroide. Nesse caso aqui é um cálculo lunar, que é a face oculta da Lua, tá? A face oculta da Lua dela tá em Sagitário. Então, digamos assim, como é a face oculta, são dons que ela precisa estimular, dons que ela tem que são inconscientes e que ela precisa estar estimulando. Talvez por isso que ela seja uma pessoa que busque respostas na espiritualidade de uma forma profunda. Porque essa Lilith dela, que fala de um feminino reprimido no signo de Sagitário, é uma Lilith que ela, se ela se estudar, se conhecer, pode trazer muitas coisas boas para ela, né? Porque Sagitário é o que é o arquétipo do mestre, é o que ensina, é o que tem a flecha da luz, a flecha certeira, o fogo mutável, sabe? É aquele otimismo, aquela energia, pura energia, sabe? Então ela tem uma fonte de energia no inconsciente dela. Se ela se estudar, e ela provavelmente ela sabe disso quando ela faz esses estudos, quando ela adquire conhecimentos esotéricos, espiritualistas, essas coisas, religiosos, não sei qual é a religião dela, mas possivelmente ela deve ser uma pessoa que gosta de estudar e ler um pouco de tudo e se aprofundar, sabe? Tipo, escolher um tema e ir até o final e depois segue pro outro e ir até o final. É uma pessoa culta, eu diria. E essa Lilith, e ela se realiza assim, dessa forma, porque casa 6 trata de rotinas, né? Então, ela tem acesso a essa fonte de energia secreta dela, que é o fogo, a flecha do fogo mutável, de Sagitariana, que está oculta na face oculta da lua dela, que é a Lilith, em Sagitário. Então, ela se sente assim, que ela ganha com isso, que ela adquire conhecimentos, ela se sente realizada nisso. É uma pessoa que estudou muito, viu? Até agora é uma pessoa assim de uma mente poderosa, muito intelectual, que ela põe em primeiro plano família e trabalho, sabe? Pessoa que sempre vai botar, não é a pessoa da romance, e é uma pessoa que gosta de explorar temas assim, que possa trazer algum tipo de autorrealização para ela, de autoconhecimento, sabe? Essa Lilith fala um pouco disso. E na casa 6 ela tem a roda da fortuna, né? Que também é um cálculo, e a roda da fortuna no mapa da gente significa um ponto onde a gente pode adquirir a maior sorte através disso, daqueles temas, naquela casa, naquela energia que também está em Sagitário, reforçando o que eu disse anteriormente. Né? Essa rota da fortuna traz para ela esse otimismo, esse brilho sagitariano, né? Essa questão de adquirir o conhecimento e ser um mestre, passar adiante esses conhecimentos. Então, em Sagitário e na casa 6, casa da rotina, né? Virgem e Sagitário é uma combinação que fala disso, estudos muito bem estruturados estrategicamente, um planejamento e você focar naquilo até você ser um mestre do que você se propôs a estudar. Casa 7, que é a casa de parcerias, cônjuges, também está em Sagitário, a cúspide. E, no fim, termina com Capricórnio. Como tá vazia tanto a casa 7, a casa 6 não tá vazia, a gente tem aqui planetas, tem a Lilith, né? E a casa 7 não aparece nenhum planeta aqui, como a cúspide tá em Sagitário, a gente vai lá para Júpiter para ver qual é o tema que toca aqui. Então, possivelmente, ela tem assim, não sei se ela chegou a casar e tal, mas na casa 7,
que é o signo descendente também, Sagitário, né? Afinal, a cúspide está em Sagitário, o ascendente é Gêmeos. Toca os temas de Júpiter. Então, é possível que com parcerias, associações ou com o marido, possa existir de tempos em tempos, quando essas quadraturas são ativadas, problemas de competição pelo poder. Afinal, é Marte e é Júpiter em signos, né, que fazem em graus e signos de quadratura, como Leão e Touro. Então, diria que de tempos em tempos ela passa por grandes, vamos dizer assim, embates mesmo, de brigas pelo poder, sabe? Dela querer se destacar, esse Marte em Leão dela, querer estar se posicionando, e o Júpiter dela em Touro, querendo fazer essa expansão, assim, para as relações dela. Afinal, o Cúspide está em Sagitário, o Júpiter é de Sagitário. Essa forma comunicativa marciana, leonina dela, às vezes ela pode ser explosiva, de tempos em tempos, quando a quadratura é ativada por fenômenos astronômicos do céu atual, o mapa do céu, né? Então ela pode ser explosiva com pessoas, parceiros, cônjuges, e é isso. Esse Júpiter dela, a gente ainda tá explorando esse Júpiter, né? Afinal, a cúspide